Começa agora mais um programa do Empreendedor Brasileiro, o seu perrengue empreendedor. Eu sou o Winston Carneiro. Eu sou a Camila Lenk e hoje nós estamos com ninguém mais que especial e maravilhosa. Nossa amiga Elizabeth Conze. Que Elizabeth, honra tá aqui. muito prazer. Muito bem-vinda a estar aqui com a gente, compartilhando Nossa sua Deus, a gente história. está muito feliz de Compartilhar conseguir um essa espaço na agenda dessa pessoa. Verdade. É Que uma honra honra. tá aqui. Que Quinta-feira legal. e ela está disponível para É aceitar o nosso verdade, convite. é verdade. Que legal. Não hesitei. Que Do fundo bom. do coração. Gratidão. Eu não E aqui é um hesitei em espaço estar para aqui. gente trocar ideias, trocar experiências, trocar as figurinhas dos perrengues que a gente passou na vida. É isso aí. Esse E é o aí, podcast vamos, do então, Empreendedor falar Brasileiro. Um pouco sobre esses perrengues, né? Isso aí. Vamos lá, vamos começar. Quem é Elizabeth com Z? Primeira coisa, Elizabeth. Quem é a Elizabeth para que nosso ouvinte ali que está nos assistindo em casa, né, saiba quem é você, de onde vem, o que come, O que pensa? o que pensa. Hoje mesmo eu respondi essa pergunta, né? Agora há pouco eu respondi. Eu me considero, quem é Elizabeth Conze? Um ser humano em construção. Que legal. Uau, né, em Ó, obra. e fica atento que no final ela vai compartilhar uns desafios de superação que ela teve, momentos imperdíveis. Fica com a gente até o final para saber toda a história dessa pessoa maravilhosa, extraordinária que é Elizabeth Conze. Obrigado. Então é isso, né? Eu me considero um ser humano em construção e todo ser humano tem uma história. Uau. Então eu sou nascida em 1975, de uma mãe que foi mãe muito, né, numa idade muito prematura. Minha mãe biológica foi mãe aos 15 anos. Novinha, né? Adolescente. Isso, e aí eu tive uma história de ter ficado em algumas casas até os meus 2 anos e pouco, 2 anos e meio, no qual eu fui adotada pela minha irmã. Isso por causa da condição de vida, idade. Isso, na verdade a minha mãe Escassez. biológica não pôde ficar comigo, então qual era o comportamento dela? Ela me deixava, né, nas casas e aí depois ela voltava e me pegava. Não havia um de abandono, volta. Não, né? Não era... ela não tinha condição Não de tinha ficar condição. comigo. Mas ela sempre procurava um lar para te deixar e sempre que ela melhorava, ela buscava. Na verdade, eu acredito que eram casas que ela trabalhava, possivelmente como doméstica, né? Histórias que eu ouço falar. E aí ela me deixava, né? Tinha casa que ela podia me levar e tinha casa que ela não podia me levar, enfim. Até que a minha irmã que me adotou, né? Eu falo que é a minha irmã, a minha amada irmã Rosilda, me encontrou um dia em Itacibá, né? Aqui em Cariacica. Eles contam que eu estava numa casa que eram de uns velhinhos e eu estava no quintal, né? 2 aninhos e meio. Brincando. Isso, eu pesava 7 quilos com 2 anos e meio. Então Uau. eu era uma criança desnutrida, entendeu? E aí ela me levou para casa e chegou em casa e falou com a minha mãe, que me adotou. Olha o que eu trouxe pra gente. Eu trouxe pra gente. Presente. Um presente. E aí eles me adotaram, né? Minha mãe, Alverina, maravilhosa, a minha coach da vida. Meu Deus. Né? Tem muita mãe coach por aí. É verdade. A psicóloga da minha vida, a mulher mais sábia e inteligente que eu já conheci na vida é minha mãe. Uau. Né? Hoje ela tem 80 e poucos anos e assim, de uma sabedoria. Dona Alzerina. Alverina. Alverina. Isso, meu pai Henrique com os olhos mais dóceis que eu já vi na vida, né? Falecido já. Mas assim, foi um pai também extraordinário. Então, fui adotada por toda a família. Eu fui adotada pelos irmãos, pelos primos, pelos tios. Então, Não assim, houve- todo mundo me adotou. Não, eu já trabalhei na assistência social e hoje existem processos de adoção. No seu caso não teve um processo de adoção, o seu processo foi de amor, né? Foi, Completamente, né? Foi, tanto que quando a minha mãe biológica soube onde eu estava, né, na casa que eu estava, conta-se que ela foi para me buscar, mas aí meu pai não permitiu que ela me levasse.
Falou, não, agora daqui você não Partir É leva de aquele mais. amor à primeira vista, né? Porque a gente Isso. ouve muito caso. Minha família tem casos de pessoas adotadas e também foi isso, da família inteira adotar, né? De não somente aceitar, mas acolher, amar. E a gente vê assim que é um membro da família, foi um presente de Deus, né? É isso assim aí. como você chegou, né? Foi aquele presentinho, a sua irmã chegou aqui, ó, eu trouxe. E Isso. todos te acolheram, não houve E- discriminação. Não, e eu tenho tios, tenho primos que eu amo, assim, claro, na correria do dia a dia, a gente, né, cada um vai seguir um rumo, um caminho, mas tenho, assim, muita lembrança boa da Que minha legal. infância, de Que brincar, de festas em família, muita lembrança boa. Ser amada. E isso, e eu ao longo da vida eu percebi que a importância, eu quero falar para filhos adotivos agora, a importância de entender por que se sentir rejeitado. Nós podemos nos sentir escolhidos, Uau. Uau. né? Porque ter um filho que gerou, claro, que amor, mas um filho que você não gerou, e apesar de todas as dificuldades daquele momento, a minha mãe e meu pai já tinham 5 filhos. Não era planejado, Não né? era planejado, o meu irmão caçula tinha 13 anos na época, não tinha mais Uau. criancinha em casa, e aí aceita o desafio de pegar essa criança Foi e de escolhido. cuidar dessa criança. Claro, né, como várias famílias, né, houve também as suas disfuncionalidades dentro da família. Né, eu vivi num lar também que na época minha mãe cuidava da casa, muitos afazeres, né, e, enfim, não é muito a infância e a adolescência que a gente ouve agora de tem que sentar, tem que conversar e tal, mas a minha mãe sempre foi muito mas, apoiadora. Tempos atrás não era bem assim, né? Mas a minha mãe sempre foi muito minha apoiadora, minha incentivadora. A minha mãe, Legal. assim, se tinha uma dancinha na escola, ela fazia roupa, dava um jeito de fazer. Se tinha... eu já dancei na concha do Parque Moscoso. Ela me levava para dançar na concha do Parque Moscoso. Que legal. Então, assim, ela sempre apostou em mim, ela sempre me incentivou. O processo também de te fazer sentir inserida, Isso. né? Você se sentir incluída, né? Ali naquele Sempre. momento. Família mesmo. Porque, Porque assim, o amor do filho, né? o processo... Pode falar. Eu sempre digo que o amor de filho, ele nasce no coração, não é na barriga. Então você foi aquela filhinha do coração e ela fez com que você sentisse em volta também, né? Para que você fosse inserida na sociedade. Não há diferença. Não se sentisse diferente. Exato. Porque hoje a gente vê as escolhas, a gente acompanha muita notícia, quem quer adotar quer escolher aquela criança bonitinha, do olho azul, bebezinho. E às vezes algumas crianças a partir de 2 anos de idade são aquelas que são excluídas, elas não são escolhidas para ser adotadas. Na verdade, se eu tivesse ido para um abrigo mesmo, eu acho que eu não teria sido adotada até hoje. Oh, meu Deus do céu. Acho que eu ainda estaria lá. Mas, passados-se os anos, fala pra gente, quando que hoje você identifica que você teve comportamentos empreendedores ao longo da sua trajetória? Então, eu tenho muito marcante na minha vida, quando eu tinha aos 12 anos, a minha mãe, a minha vizinha, nossa vizinha, me lembro até o nome da vizinha, Marina, era uma vendedora de uma marca de cosmético. Uau. E aí eu peguei a revista e eu queria um batom que vinha num formato de moranguinho. Você lembra disso? Você é da minha época. E aí de um lado era o batom e do outro lado era o moranguinho. Não sei se tem até hoje. Eu sei que eu queria aquele batom. Eu peguei a revista e levei pra minha mãe. Eu tinha 12 anos. E eu sempre fui muito comunicativa, muito comunicativa. E aí eu levei essa revista pra minha mãe, queria o batom. E minha mãe, claro, falou, filha, agora não dá, mamãe não pode comprar agora e tal. E assim, sabe assim, hoje eu sei, hoje eu consigo decodificar o que ela sentiu naquele momento, mas naquele momento não, aos 12 anos. Mas eu senti, assim, hoje eu percebo que ela teve uma dor por não poder comprar naquele momento. Né, um adolescente, quando começa a ficar adolescente, quer muitas coisas que vê em revista, que vê em televisão.
O olho, E né? aí, Atrai, né? isso, mas que ela é falou normal. assim, não que ela não falou que não poderia nunca. Minha mãe sempre foi assim. No momento não, eu trago isso pra minha vida. Que legal. Hoje tudo que eu quero, se eu quero fazer uma viagem, se eu quero comprar algo, se eu quero adquirir algo, eu sempre falo, talvez no momento não, mas eu nunca falo que não posso, que não vou poder. Isso E eu hoje a trouxe gente viu muito uma dela. geração assim também muito assim, de pais permissivos, né? Filhos que mandam nos pais, né? Crianças que mandam nas casas e Isso. tudo é sim, 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 tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E a criança Aceita daqui a pouco tá tudo. mandando em casa. Estamos quando gerando vira um adultos adolescente imediatistas, adulto, exato. né? Que não sabe ouvir não sabe lidar com a Exatamente. frustração. Exatamente. E aí eu fui levar essa revista de volta para nossa vizinha. Ao chegar lá na vizinha, ela falou assim, meu apelido era Betinha, até hoje na família é Betinha. Para os vizinhos, lá no Beco também, né, que é no Beco. Betinha, faz o seguinte, leva a revista para a escola, se você vender para uma professora alguma coisa, anota o nome, e aí eu vou lá na escola, fecho a venda e você ganha comissão. Uau. E aí ela fez a conta para mim, 20% de comissão na época. E eu levei essa revista para casa. E aí hoje, como analista de perfil comportamental, hoje eu sei que o meu valor motivador, um dos meus valores motivadores é o teórico, busca por conhecimento. Eu gosto muito de entender da estrutura, tudo que eu vou vender, que eu vou estudar, Que eu legal. sempre quero saber a estrutura. Se eu vou O que passar, compõe aquilo dali para eu você como ter coach, confiança de passar, né? Eu como coach hoje, analista de perfil, se eu for passar um livro para você, para algum desafio da sua vida, Camila, eu vou querer saber quem é o autor, né? Quem é esse autor, como é a história dele, qual é o fundamento. E assim, com essa característica lá no passado, aos 12 anos, peguei essa revista e fui estudar essa revista. Antes de levar para a escola no outro dia, estudava de manhã. Uau. Fui estudar essa revista e tinha um produto lá chamado Time Control, controle do tempo. Que você passava, era um efeito Cinderela. Uau. E eu estudei aquele produto. E no outro dia cheguei assim, ó, com a corda toda para vender. E aí, com a corda toda para vender, e fui, conversei, falei com a Carmen. Eu me lembro, memória boa, eu me lembro que eu chamei a Carmen supervisora. A Carmen gostava muito de mim. E aí, eu conversei com ela que eu queria conversar com os professores, com todo mundo junto. E aí eu meio que fiz uma apresentação do produto. Uau, olha. Palestrante aos 12 anos. E fiz uma apresentação do produto, enfim, eu fiquei com aquela revista uma semana e entre batom, perfume, não sei o quê, eu vendi 70 produtos. Uau. E aí, quando eu levei a revista para a Marina, ela tomou um susto. Ela tomou um susto e foi na escola e ela verificou que todas as pessoas estavam lá na lista. Eu fiz uma lista organizada. Eu até falei um dia desses que eu preciso de uma enquete, né? Eu sou chata ou sou detalhista, né? Eu preciso mandar para os meus contatos. Responda aí, eu sou chata ou sou detalhista? E aí ela foi, pegou, enfim. E dali para frente, eu comecei a vender. Comecei a empreender. Aos 13 anos fui fazer um curso de manicure. Trabalhei anos como manicure. E depois foi chegando a adolescência. A adolescência chegou uma fase mais crítica. Apesar de viver num lar com muito amor, muito apoio. E aí vem os padrões, né? Sim. Os padrões se repetindo. Fui uma adolescente rebelde. Na época, muito fã de Guns N' Roses, né? Rock. O Axl Rose, aquele homem assim, serpenteando. Aquele homem lindo, loiro, entende? E aí sempre gostei muito de rock, né, do rock and roll. Uau, sempre, que massa. Sempre gostei muito de Led Zeppelin e eu tive boas referências musicais por causa do meu cunhado, né? Um cunhado chamado Sérgio, ele curtia Folhas, curtia jazz, né? Mas enfim, Folhas, eu sempre lembro de Folhas e eu sempre fui muito eclética acerca de música, né? Eu sempre gostei de música popular brasileira e sempre gostei também do rock. Isso aí, a época década de 80, 90, né? Isso, mas fui uma adolescente muito rebelde. Fui rebelde, namorei cedo, engravidei cedo, né? Sim. Engravidei cedo, namorei cedo. Repetindo o processo da sua mãe. Repeti o processo, repeti o padrão. E aí fui mãe muito jovem e fiquei assim com o pai dos meus filhos pouco tempo. Ficamos morando juntos por 6 anos.
E depois fui viver a realidade de ser mãe solteira. Tive um apoio muito grande da família paterna, que a avó paterna dos meus filhos sempre cuidou muito bem, sempre foi uma grande apoiadora assim, no cuidado das crianças. Que bacana, porque isso é raro. Muito apoiadora, foi uma mãe para os meus filhos, dona Elelia, e ela foi uma das primeiras vítimas do Covid de Cariacica. Nossa. Ela, quando foi diagnosticada, ela morreu com Nessa 7 fase, dias. você fazia o quê? Você empreendia? Na época da adolescência, Fazia unha? Fazia unha e vendia produto. E teve perrengue nessa fase? Tive perrengue porque eu como analista de perfil comportamental, hoje sei que meu perfil, eu sou muito influente, né? Eu sou auto-influente, então sempre vendi muito. Mas o influente, ele vende muito, mas e a organização? Descontroladamente. E a organização para poder fazer uma planilha de recebimento, Nossa. um contas a receber, um contas a pagar. Então o influente, ele é vendedor, ele vai vender. Mas essa organização que hoje eu tenho, né, que é treino, eu não tinha na época. Então eu passei uns perrengues com esse comportamento. Do povo comprar e não pagar. Isso, comprar e não pagar. Sumir sem nem saber. É isso aí. E aí a conta aperta. Abrir fichinha, caderninho pra fazer unha comigo. Nossa. E aí depois de 30 dias, com Sumia. 4 semanas de unha, mas porque a unha não ficou muito boa, mas depois de 4 unhas feitas. Aí não Pois quer pagar. 4 não ficou Isso, boa. na 4ª não ficou boa. Meu E aí Deus. teve esses perrengues, sim. Aos 21 anos eu tive a minha primeira loja. Loja de quê? A primeira loja de bolsas. Que legal. Tive a primeira loja de bolsa, já fiz curso de cabeleireiro, já tive salão. Olha Uau. que Tive legal. salão de olha. cabeleireiro por 1 ano. Caixinha de surpresa. Mas não era minha missão. Era só Teve uma perrengue, passagem, era fazer Não, parte do caminho. na verdade, a minha profissão de cabeleireiro Deus me usou para ser ponte de Anthony Oliver, Que legal. meu amigo e parceiro da vida. Porque 2 anos depois de eu ter fechado o salão, eu conheci o Anthony e aí ele tinha o sonho de ser cabeleireiro. E aí eu passei o conhecimento para ele. Que E massa. Anthony, eu Eu já apoiei, hoje ele é Já falei com ele o que melhor. ele Hoje virá ele é a aqui, ó, tá estrela avisado, hoje. Anthony, pra vir aqui gravar com a gente também, contar a sua história, a gente quer saber, A hein? história linda dele, história linda, de perrengues e vitórias. Que legal, Que que legal. legal. E aí tive esse período como cabeleireira, depois montei loja, depois tive loja de roupas. Empreendendo E aí, direto, na veia, Empreendedora né? eclética, vou falar né? pra você quando foi que eu trabalhei como funcionária. Foi numa loja em Campo Grande. Foi numa loja de roupas em Campo Grande, bem conceituada, né? Mas eu fiquei pouquíssimo tempo, porque Quantos dias? eu fiquei... Meses, anos? Fiquei 4 meses nessa loja. Tô Ninguém bate o seu Fiquei recorde. pra 4 ver quem meses. bate meu recorde de 24 Fiquei horas. 4 meses nessa loja e foi o emprego que eu tive. A única CLT que você teve na vida, no caso. Na verdade, nem foi CLT, porque a carteira nem foi assinada. Foi Na só época. boca a boca mesmo. Eu era vendedora, mas a cliente entrava para comprar uma roupa, saía com brinco, com calçado, com perfume, com maquiagem, com Você tudo. botava a mulher montada. fazia- Era isso aí. Pacote completo. Era isso aí. O E vendedor aí- ideal, né? Que toda empresa quer ter esse vendedor influente. E às vezes essa empresa talvez peca no processo por não escolher essa pessoa ideal, né? E às vezes também a empresa passa perrengue porque não sabe colocar as peças, né, no lugar certo, não sabe colocar o funcionário com cada perfil de comportamento Verdade. no local certo, porque um auto-influente também lá no financeiro que não tem foco também Nossa, não Não vai vai bem, funcionar. não vai funcionar. Não vai dar Não vai errado. funcionar. E aí depois de anos empreendendo, né, por conta própria, enfim, conheci o meu esposo atual. 18 anos de casada, O nome dele? Marcos Marcos. Stein. E aí eu tive outros relacionamentos, né? Depois que me separei do pai dos meus filhos, eu tive outros relacionamentos. Fui muito namoradeira. Meu Deus. Fui muito namoradeira. E eu falo com meu marido assim, ele fala assim, amor, se acontecer alguma coisa, você ficar viúva, eu falo um prato quebrado e outro na prateleira. Mas Então, tem uma coisa assim, muito boa, porque
se você estiver na UTI, eu vou fazer a unha. Não isso aprendi, aí, então, aprendi. Isso aí. Há pouco tempo ele passou mal, teve uma indisposição, teve que fazer uns exames, foi pra UTI, mas eu tinha agendado minha unha. Meu Deus! Vamos sofrer com dignidade. Aprendi. Aí eu fui fazer minha unha linda, né? Não podia fazer nada. Gente, eu não sou enfermeira, eu não sou médico. Eu ia ficar lá no hospital fazendo o quê? Eu vou fazer minha unha. Vou ficar Tá atrapalhando, certo. vou ficar lá Combinar. ansiosa com minha unha. É isso Melhor aí. ficar bonita. Eu acho que também a fé, né? Nunca é demais, né? É verdade. Isso aí. Eu sabia que ele estava bem cuidado, bem Isso guardado. daí é exercício da fé. Eu Você botar a sabia fé em também prática. que ele estava com a saúde também bem, né? Teve Isso, foi uma pra disposição fazer ali, exames. estresse, né, também. Eu lembro que você me Isso. contou. Foi isso aí. Precisava daquela pausa. Passou por uns perrengues, né? no Passou por uns trabalho. perrengues. Mas É isso aí. falando do Marcos, né? Marcos tem uma empresa, né, de vocês, Andaimes Isso. Mochuara, e você empreendeu com o Marcos. Quando eu conheci o Marcos tinha a empresa dele, de andaimes, locação de andaimes e máquinas, a Andaimes Mochuara, aqui em Cariacica, há 23 anos aqui, em Cariacica, e eu tinha loja de roupas. E quando eu conheci o Marcos precisava de uma pessoa para administrar, para tomar conta. Organizar a casa. Para organizar, porque o Marcos é muito assim, trabalhador, ele é muito operacional, Muito executor. muito executor. E ele precisava de alguém para colocar a ordem ali. E eu vendi minha loja de roupas na época, que era em Itacibá, e fui trabalhar. Eu falei assim, tudo bem, eu vou ficar 3 meses, tudo bem? Só para colocar em ordem, enfim. E fiquei 16 anos. Nossa! 3 meses. E aí, dentro desses 16 anos, eu descobri uma coisa que faz muita gente passar perrengue, que é a questão do vício emocional. Como assim? Explica. Todo vício emocional, toda distração esconde um vício emocional. Sim. E o meu vício emocional, devido ao meu histórico, sabe? Era de ter a necessidade de aceitação, ter a necessidade de validação. E eu estar ali no comando da empresa, colocando ordem, Status, né? sabe? O comando mesmo. Isso aí. O comando. Eu estar ali resolvendo tudo, dominando tudo. É a patroa. Ela tá resolvendo a vida dele, ela tá resolvendo a empresa dele, ela resolve tudo. Ela é forte, ela é capaz, sabe? Ela dá conta. Ela dá conta, e aí eu fui dando conta, porque isso vai massageando o ego. Sim. Então, o que tira o foco são as distrações. E no meu caso, a distração era o vício emocional escondido atrás daquele trabalho. Era o meu vício emocional, a necessidade de validação, a necessidade de me sentir importante. Sim. Então eu fiquei nesses 16 anos, claro que tenho muita gratidão pela empresa, pela Andaimes Mochuara, fez parte da minha história, foi uma ponte assim muito necessária para minha vida e me ensinou muito, principalmente sobre esse vício. Legal, Esse legal. vício de ter que manter esse trabalho, de ter que manter o comando. E quando que você teve essa virada de chave, que você passou a entender essas coisas? Porque a gente não entende a partir do nada, né? Você, como você falou, você gosta de ter conhecimento, você gosta foi de buscar as informações. ferramentas. Eu sempre tive um contato, desde a adolescência, com a área da inteligência emocional. Eu tenho um irmão, que é o Mário Henrique, que ele sempre gostou muito de ler. E eu sempre tive acesso às leituras, e foi uma área que eu sempre gostei muito. E lá no auge da dor, anos e anos, trabalhando naquilo que ainda não era o meu propósito, em 2016 eu resolvi estudar a área. Que legal. Me aprofundar na área. Porque a habilidade de orientar, a habilidade de ter a sensibilidade de perceber a dor das coleguinhas na adolescência, sabe? A habilidade de entender que uma pessoa não estava feliz na profissão. Sim. Sabe? Eu já tinha essa sensibilidade. Eu já tinha essa sensibilidade. E aí eu percebi esse vício.
Eu percebi esse vício por volta de 2014, né? Foram caindo as fichas. Sim. E aí eu fui buscar conhecimento na área e fui estudar aquilo, buscar conhecimento naquela área que eu sempre tive habilidade, que foi de orientar pessoas, cumprir um propósito. Porque toda distração, todo vício, toda distração esconde um vício emocional. E o que acontece? O vício traz a distração tira o foco faz com que a gente seja medíocre no que a gente faz, a falta de foco. E a mediocridade faz com que a gente não cumpra o propósito que Deus tem para cumprir na vida da gente. Uau. Então a gente começa assim, vício emocional, distração que tira o foco, a falta de foco nos torna medíocres. Anotem isso aí, a falta de foco nos torna medíocres e é na mediocridade que a gente não cumpre o propósito. Uau. E nesse momento, em 2016, acendeu a sua luzinha. Eu fui, na verdade, bem antes, né, em 2014. Antes, né? E aí, em 2016, eu mergulhei, fui estudar programação neurolinguística, fui me autoconhecer, buscar inteligência emocional. Como é que se cura o vício emocional? Com inteligência emocional e inteligência espiritual. Não existe outro caminho. Então eu fui buscar... E tem muita gente passando perrengue hoje na empresa, nos negócios, na vida, nos relacionamentos. Por causa desses vícios, Porque não né? tem autoconhecimento, né, Não tem Elizabeth? esse autoconhecimento, não busca esse autoconhecimento. E o que você pode citar pra gente, assim, lá nesse momento que você ainda estava lá com o Marcos? Situação assim que você acha que foi um perrengue brabo que você teve lá com ele, assim, coisas que vocês passaram que você pode relembrar aí agora. O maior perrengue que eu passei no período de 16 anos dentro da empresa trabalhando foi o perrengue emocional. Foi o perrengue emocional. Não foi algo externo, foi interno. De ter que superar as críticas. De ter que superar as críticas, porque algumas pessoas que me amam muito sabiam que eu tinha um propósito. O Anthony Oliver, que é meu amigo há 23 anos, por exemplo, que me conheceu bem antes, né, do que meu esposo, ele sabia, ele sempre falou, você tem essa habilidade, mas eu escondi a minha dor. Não, mas eu preciso estar na empresa. Se eu sair da empresa, a empresa vai afundar. E eu saí da empresa tem 3 anos e a empresa está ótima, está melhor agora. A empresa não afundou. A empresa está melhor agora. Há 3 anos eu estava no mês de dezembro, eu falo, minha alma estava de pijama. Por quê? Eu estava deitada, eu cheguei mais cedo da empresa, estava deitada na sala de TV de casa. E eu já tinha recebido alguns convites para ingressar, para concluir, fazer minha formação coach depois da programação neurolinguística. E eu estava deitada, assim, muito para baixo, muito para baixo. E aí eu fui assistir um vídeo, puxei lá um vídeo motivacional e assisti o vídeo. E do vídeo eu resolvi ligar, mandar uma mensagem para o vendedor que tinha me oferecido a formação, né? 15 dias antes. E aí eu falei, dá tempo? Ele falou, dá tempo, era 4 de dezembro. E aí ele falou, dá tempo, coloco você na turma agora. Me mandou o link, então assim, eu tomei a decisão e agi. E aí eu fui, me inscrevi, parti para minha formação, era mês de dezembro, e eu informei a meu esposo assim, eu fico na empresa até fevereiro. Você tomou uma decisão. Eu tomei uma decisão. Da mesma forma que eu fui para ficar 3 meses e fiquei 16 anos, eu tomei a decisão de ficar dezembro, janeiro e fevereiro. E aí eu falei com ele que ia sair em fevereiro da empresa e assim eu fiz. Aí eu mergulhei na minha formação, coach, depois me formei como analista de perfil comportamental e desde minha formação já comecei os meus atendimentos com os meus clientes. Na verdade, eu fui me certificar daquilo que eu já exercitava uma vida inteira. Já era a sua vida. Então, Elizabeth, Seu quantos dia a dia. anos de profissão você tem como coach? Eu tenho a minha vida inteira de profissão como coach, porque hoje quando chega alguém para mim, uma vida chega para mim e precisa desapegar de algo, de algum vício emocional, eu também tive treinos durante a minha vida para me desapegar.
Uma criança que passou por várias casas teve que se desapegar. Verdade. Não foi uma nem duas mães que eu devo ter conhecido nesse caminho. Eu devo ter conhecido, pelo que se conta, que chegou até a mim, eu conheci aí umas 5, 6 mães. Uau. Uau. Então eu tive esse treino ao longo da vida. E muita gratidão por essa história, e muita gratidão pela minha mãe. Mais uma vez eu quero falar com os filhos adotivos e com as mães biológicas, né? Que precisam entregar seus filhos. Eu tenho uma coisa para falar. A minha mãe biológica, assim como a minha mãe adotiva, ela também cumpre uma missão. Porque se hoje eu estou aqui, ela cumpre uma missão através de mim. Por que motivo? Ela poderia ter me abortado, me jogado no rio, poderia ter acontecido muita coisa comigo. Que é o que acontece, Mas não, né, ela me muitas das entregou. vezes. Então entregar não é abandonar. Entregar é um ato de amor. Entregar também é um ato de amor, porque você precisa. Qual a dor que você precisa passar para poder entregar? Não é fácil, gente. Eu gosto muito de cachorros. Eu também. Se eu ficar, eu falo assim, tem aquela raça Shih Tzu que eu sou apaixonada. Se você tiver um Shih Tzu, não deixa comigo, você não leva embora para casa mais. Então, para mim é desafiador desapegar de um cachorro. Você imagina você ter que entregar um filho. Ambas as mães cumprem uma missão através da minha vida. Então Uau. eu tenho muita gratidão pela minha história. Eu tenho muita gratidão pela minha história. Eu tenho muita gratidão porque nasci Elizabeth Santana, fui adotada pelos Knacks, casei com Sten e agora eu sou Elizabeth Konzer. Uau! Que legal, que Olha, história. Que é a minha Testemunho. essência. Agora, como eu falei de vício emocional, eu quero deixar aqui uma coisa importante. Como é que se cura vício emocional? Essa é a pergunta. Com inteligência emocional. Se autoconhecendo. Total. Não existe outro caminho. O que eu quero comentar também, que acontece muito, a gente que vive empreendendo, você teve a sua jornada empreendedora, eu tive a minha jornada também desde a infância também. Eu lembro que na infância, assim como você, na escola, eu vendia exercício de matemática. Não, isso eu fui fazer na faculdade. Eu vendia a R$2, eu lembro, isso que tinha uma menina que ela era muito ruim em matemática. E na época o professor passava o exercício do quadro e saía, né? Ia no banheiro, beber água e deixava os alunos na sala. Sim. E ela vinha com a folhinha para que eu fizesse e eu já comecei ali já a vender exercício Uau, em sala de aula. Só que existe hoje empreendedores que às vezes eles ficam tão apegados ao negócio, tem até a história da vaquinha, né? Ficam tão apegados ao negócio que vivem uma vida infeliz, passam desafios, seja trabalhando como CLT, às vezes a pessoa tem um perfil para desenvolver um negócio próprio, tem todas as características e não empreende, não desenvolve, ou está em um negócio que está matando essa pessoa e ela quer insistir porque tem um orgulho para fazer dar certo, tem medo de soltar esse negócio e tentar algo novo. O que você diria para esse tipo de gente? Eu digo para buscar qual é a dor que ela está vivendo. Está segurando, por exemplo, no caso de segurar um empreendimento que de repente não está legal, talvez é algo que a pessoa não goste. Qual é a dor que ela está escondendo ali? É o status? Ela precisa se sentir importante? É a dor do fracasso, medo de mostrar que fracassou. E às vezes as crenças limitantes. Crença limitante. Então, qual é a dor que está sendo escondida ali? E esse funcionário que às vezes está lá pela CLT, tem uma missão, tem vontade, tem todas as ferramentas para empreender e não empreende. Porque você estava na empresa, beleza, você era a esposa ali do chefe, você era a patroa, quem mandava, mas você também estava nessa posição ali dentro de uma empresa, com um propósito, uma missão de vida para empreender com outras coisas e ajudar muitas outras pessoas, não só através daquela empresa. Mas estava nutrindo uma dor. Isso aí. Então, busque sua dor. E claro, não é fazer loucuras, né? Exatamente. Tudo com planejamento. Isso aí. Mas busque identificar. Existe uma dor? Existe um vício emocional que está me trazendo essa distração? A distração talvez de estar numa coisa que não está funcionando?
é uma distração também. Isso começa na infância. Assim como comprar demais. Quem tem vício de compras? Compulsivo. Compulsivo. Eu tinha um vício no trabalho, né? Compulsivo. E quem tem um vício de compras precisa comprar. Tá comprando o quê? Tá comprando afeto? Tá comprando aceitação? Tá tentando tapar um vazio, tá né? comprando importância? Precisa se sentir importante? Tá comprando pertencimento? Acha que comprando vai pertencer? E hoje as pessoas elas querem ser, né? Querem estar ali, alimentar um status, estar no meio de pessoas. Então, para mim ser aceito naquele grupo, eu tenho que ter um iPhone. Para mim ser aceito naquele grupo, eu tenho que estar usando Schutz, eu tenho que estar usando Vitor Hugo. Então, as pessoas hoje elas estão se importando com o que o outro vai pensar, guarda a dorzinha dela ali, né? E vai seguindo a vida machucada. E nada contra, desde que a pessoa possa adquirir, possa ter, desde que não seja uma distração. Exato. Tá comendo demais, tá comendo o quê? Tá comendo para tapar o quê? Nesse período aí de 16 anos, eu cheguei a ter 15 quilos a mais. 15 quilos a mais. Eu comia o quê? De repente a escassez Então a da pessoa infância, come né? o quê? Come o quê? O que a pessoa tá comendo? Por que tá comendo tanto? Sim. Por que esse corpo precisa tanto de tanta comida? Se o que excede, ele mesmo descarta na perfeição divina. Olha só. Agora me conta, Elizabeth, hoje você tem um trabalho lindo, né, extraordinário, parabéns por isso. Obrigada. Conta para quem está nos assistindo, o que você faz hoje, depois dessa virada que você virou a chavinha, apertou o start, trabalhei foco, chutou o pau da barraca e eu tô indo embora. Quero ser feliz. Hoje eu digo o seguinte, não trabalho mais. Que legal. Por que eu não trabalho mais? Porque se eu tiver treinamento para aplicar no domingo todo, tô no lazer. Se eu tiver tem sessões que eu faço às 7 da manhã, tem sessões se for pro exterior, dependendo do fuso horário, atendo de madrugada. Então, hoje eu nem considero um trabalho. Quando hoje a gente eu faz o que ama, uma missão. É um hobby, um propósito. Que é o que você gosta. Hoje mesmo uma missão. Então, hoje sou analista de perfil comportamental, no qual a gente identifica os traços de personalidade, onde vai se encaixar melhor no mercado de trabalho, como que isso impacta os relacionamentos. Por exemplo, eu sou uma influente, meu marido é um estável, então isso é completamente diferente. Como fazer isso dar certo? É muito engraçado, eu tava vendo conflito. o vídeo dela no Instagram, muito engraçado. Ela fica zoando o marido dela, igual você fica comigo no TikTok. Isso, então assim, como fazer funcionar, como minimizar conflito, porque nós não vivemos sem conflito. O ser humano que quer viver sem conflito, ele vive muito infeliz, porque o conflito é inerente ao ser humano. Verdade. A grande questão é como gerenciar as nossas emoções, porque é a resposta que nós damos ao conflito que vai fazer com que ele se torne um problema ou não. Sim. Então, o conflito ele pode ser um aprendizado, ele pode ser um desafio a ser superado, ou ele pode se tornar um problema. E quem a Elizabeth atende? Quem é o público? A Elizabeth atende quem quer evoluir. Uau. Talvez não seja para todo mundo. Quem quer evoluir, quem quer administrar foco. Uau. É isso. A Elizabeth atende quem quer viver melhor, quem quer resgatar a própria essência. Presencial, online? Presencial, online, com treinamentos, com palestra. Temos aí agora treinamento Foco na Prática, na palestra Uau. Foco na Prática, tem o curso Foco na Prática, no qual a gente entende que foco não é só focar aqui, ó. Eu quero essa caneca, só isso não é foco. Não Quais basta. são as distrações que podem estar em volta? O que vai te levar a conquistar a caneca. Isso. O que eu preciso eliminar de distração? Então, foco também é isso. Foco é administrar o que está em volta. E falando em perrengue, Wilson e Camila, um dos perrengues que a gente passa quando quer evoluir, trabalhar foco, é o perrengue de superar a questão do contágio social. Por quê? Porque quando a gente quer evoluir, quando você parte para evoluir, você começa a buscar conhecimento.
E aí tem o amigo que não tá naquela Tá na Não mesma tá na vibe. mesma vibe, não tá na Não sintonia, tá. né? Aí tem a família. Aí você Também. tá buscando conhecimento, você quer evoluir, você tá eliminando distração. E aí a gente passa por algumas dores, alguns perrengues nessa Verdade. situação do contágio social. Por quê? Foco, vencer na vida significa filtrar pessoas, lugares e comportamento. As pessoas que eu estou convivendo têm a cara do futuro que eu quero para mim? Os lugares que eu estou frequentando é parecido com o meu futuro? E o meu comportamento hoje é o comportamento que eu preciso para conquistar? Uau. Para conquistar meu objetivo? Então é isso. Lugares, pessoas e comportamento. Por quê? Porque Deus falou para Abrão, né? Sai da sua terra. Sai Sai. da sua parentela. Sai da sua parentela. Então não significa sai, abandona a sua família. Não. Mas como é o seu comportamento? Exatamente. O que pode te trazer de distração? Então, isso é um ponto de impedimento. Chega muita gente lá na minha sala de atendimento para iniciar um processo, mas tem que passar pela dor de filtrar o contágio social, sem perder pessoas, sem ferir, com bastante inteligência emocional, mas sem se prejudicar. Uau. Mas Essa Elizabeth Conze, meu Deus, que história, né? Muita coisa. Você vai seguir a Elizabeth lá no Instituto Viva a Sua Essência no Instagram, tem o site dela. Você ter todo esse conteúdo, ela tá sempre colocando conteúdo bacana no perfil dela. Agora, Camila, vamos fazer aquele quadro maravilhoso, né? Que é a caixinha do perrengue. Lógico, a nossa maravilhosa vai tirar da caixinha um perrengue Que a gente vai contar que a gente viveu. que a gente viveu Uau! também nessa caminhada empreendedora. Então vamos lá. Qual será, hein? Meu Deus. Investimos todo o dinheiro que tinha em mercadoria. Uau, ousadia, Quem hein? nunca? Ousado. Prazer, te apresento a pessoa mais ousada do universo. Eu sempre falo. Possivelmente um influente alto, né? Exatamente. Muito. Eu sempre falo, eu não tenho medo. O que eu tenho? A gente tem coragem, foco, determinação e a gente vai em busca daquilo que a gente quer alcançar. Se for necessário depositar todas as fichas no negócio para fazer dar certo, eu sempre fiz isso. Eu falei, vai dar certo. Mas por quê? Porque antes eu já planejei, antes eu já desenhei, eu já visualizei como vai ser, eu já antecipei aquelas objeções, os problemas, eu já fiz um mapa calculado. Uau. Pode dar errado? Pode, como tudo pode dar errado, mas a chance de dar certo é sempre, eu sempre falo, não existe plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo. E eu pegava o dinheiro, peguei assim algumas vezes o dinheiro que tinha, depositei. Eu falei, ó, a gente vai ficar sem dinheiro aqui agora, mas eu sei que daqui a 3, 4 dias vai entrar. Pensa eu já sou ali, não tem? Mais organizada, sou mais segura. E aí, passar por isso, pra mim é um perrengue. Mas em qual momento Entendi. se faz isso? Qual momento que a gente fez? No momento que não tinha tanto capital para investir, a gente estava em um negócio, em um mercado que eu não conseguia investir uma pequena quantidade, eu tinha que investir um valor alto, então eu tinha que juntar o dinheiro, raspar as contas mesmo e depositar ali. Foi ousado. E falar, ó, vai dar ousado de certo. pegar todas as nossas contas. Tinha não, gente que cadê, não pau, faria, pau. tinha gente que não faria, mas eu peguei e fiz, mas claro, com um cálculo do que ia fazer, eu sabia que eu tinha uma quantidade de clientes, que eu ia atender, isso daí, Calculando o risco e ela teve que usar bastante inteligência emocional, né, Muita. pra passar por isso. Parabéns. muita, e deu certo. Estamos aí. Deu certo, deu certo. Mas por que hoje eu conto que eu fiz isso? Porque eu tive um momento de fazer investimento que eu fiz um investimento não calculado. E eu perdi tudo, perdi até carro, perdi tudo que eu tinha. Eu tomei um baita prejuízo. E por quê? Porque eu não calculei.
Sim. Eu dei o passo sem calcular o que aconteceria. Depois disso, nunca mais. Eu dei um passo sem calcular sempre antes aquilo que ia acontecer. Planejamento. Tanto que, fazendo esse planejamento, eu sempre falei assim, ó, eu falei, não, vai dar certo, não tem chance de dar errado, vai dar certo, é isso, já está calculado, já está certo, é isso daqui. Entendi. Quando a gente foi criar a linha de cosmético, o que eu fiz? Eu estudei o mercado, eu já era representante e distribuidor, né? De representante para distribuidor, e quando a gente foi criar a nossa primeira linha, o que eu fiz? Eu peguei e falei, deixa eu estudar o mercado, quais são os produtos que mais vendem? Analisei o mercado para não vir com... tentar inventar a roda, trazer coisa assim absurda, né, para o mercado e empacar. Eu falei, quais são os produtos que mais vendem? Porque o dinheiro, o capital era pouco para investir. Sabendo o que mais vendia, eu depositei aquele dinheiro em mercadoria e eu sabia que na hora que eu fosse soltar o produto no mercado, ia dar certo. Agora eu vou deixar uma frase aqui de coach agora, né? Que os perrengues venham para aprendizado, né? Para todo empreendedor. Transforme os perrengues em aprendizado. Uau! E é o que a gente faz todos os dias. Aquele negocinho que deu errado naquela curva, a gente traz como uma experiência. E compartilha também com outros empreendedores, né? Com amigos que querem empreender. Então, assim, sem perrengue você não cresce. É isso aí. Elizabeth, o que você queria deixar de mensagem aí? Como que o pessoal te acha? Quem quiser fazer uma consulta, como que faz? Me encontra no Instituto Viva a Sua Essência e no WhatsApp 27 99810 7287. Legal. Tá lá a nossa assistente para atender. E vai lá, gente, porque lá tem um café maravilhoso. Quem puder presencial. Um bolinho, quem puder presencial. E fora que o ambiente é uma delícia. é uma delícia. Então você tem que estar em ambientes que te proporcione isso, a inteligência emocional, e te eleve a outros ambientes também. Porque isso daí a gente encontra lá. Que legal. Muito gostoso receber lá. Muito gostoso. Eu prefiro presencial. Né? Atendo online, atendo também, gera resultados bastante satisfatórios. Atendo Rio online, Minas, Bahia, Que massa. Canadá online, Irlanda online. De Cariacica pro mundo. Isso. Mas assim, quem tá aqui, quem tá por aqui... É bom ir lá, né? Vai lá, tomar um Sentir. cafezinho. Ótimo, que Pegar legal. um limão no pé. Pena que tá acabando esse papo gostoso, tá finalizando, né? Elizabeth, eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço, gente. Gratidão. Não hesitei, viu que eu respondi sim, né? Verdade, ó. Gratidão por sua Você vida. pode, sim, decisão. Pois é, porque com você foi assim uma conexão de propósito, Foi né? Não verdade. foi somente fechar um contrato, mas sim uma conexão de propósito. Amém. E vamos seguir junto. E gratidão pela sua vida. Que legal, Igualmente. muito gratidão, muito obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente aí esse tempo, assistiu o vídeo até o final, conheceu a história de Elizabeth. Compartilha esse vídeo com pessoas que passaram esse mesmo momento. Pessoas que de repente passaram os mesmos desafios da infância, passaram os desafios também no casamento ou na empresa para romper e hoje precisam, né, também ouvir todo esse conhecimento, essa experiência para conseguir avançar e superar os perrengues e alcançar uma vida extraordinária. Muito obrigado e nos vemos na próxima quinta-feira.